Olá, meus amados do YouTube. Mais uma vez eu quero compartilhar com você um pouco deste pão maravilhoso, um pão que tem feito nos crescer, que tem nos sustentado e tem nos mostrado quem é o nosso Deus. Então, meus amados, eu quero compartilhar com você neste momento este pão em que vai ser servido agora. E peço que você compartilhe isso aqui com todas as suas redes sociais, para que essa palavra verdadeira, fiel e verdadeira, uma palavra sem braganha, ela venha alcançar outras pessoas necessitadas de ouvi-la. Meu amado, também peço desculpa a você, porque nós ficamos aí 2 quinta-feiras sem postar vídeo. Meus amados, eu sofri um pequeno acidente dentro de casa aqui, com minhas vistas, e eu estava impossibilitado de ler a Bíblia. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a minha vista está se recuperando, né? Já recuperou quase 100%, já dá para nós ler a Bíblia. Então peço desculpa por isso. Quando vocês não vê um vídeo novo meu no YouTube, é porque algo aconteceu. Aí eu peço que vocês vá assistindo os vídeos mais antigos, mais anteriores. Meus amados, o título da nossa palestra de hoje é Jesus em verdade ou em mentira? Esse é o título da palavra de que nós vamos debater, se debruçar sobre ela neste momento. E por conta disso eu peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe junto comigo, para não ficar me chamando de sete flechas, de isso, daquilo outro, e não sei o quê, porque o que eu vou ler aqui está na sua Bíblia e eu peço que você me acompanhe. Porque o problema é que nós lemos algo que eles não lêem dentro das chamadas igrejas. Mas aqui eu leio quando tenho compromisso. Meu compromisso é com Deus. Então, meus amados, o título da nossa palestra é esse: Jesus em verdade ou em mentira? Então, meus amados, eu não tenho hoje, não deu tempo, ultimamente eu tenho procurado usar menos a vista, né? Para não forçá-la muito. Então eu não tenho tempo para escrever algum raciocínio, né? Mas vamos na palavra hoje, só apenas, tá bom? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, né? Em Mateus, capítulo 16, versículo 26 ao 28. Que está escrito assim, ó. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo, né? O que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso que eles pregam aí, eles se apoderam desse versículo aqui para enganar as pessoas, para que perderá a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Bem, meus amados, se você nunca ouviu eu explicando aqui sobre esse negócio de alma, aqui nós estamos lendo, se eu explicar bem isso aqui, nós estamos lendo livros de Mateus, pregador da lei. Mateus, isso aqui é o livro, está escrito Mateus, mas ele se refere a Pedro, porque Pedro não sabia ler, não sabia escrever, nem ler nem escrever. Então, todas as palavras de Pedro é narrada por Mateus. Por isso que tem o nome Mateus, o livro é de Mateus, né? Mas a narração é de Pedro. As palavras são de Pedro. Pedro, ele foi destinado a pregar lei. Na lei, meu amado, eu já falei sobre isso. Na lei, o Espírito de Deus
não estava sobre nós. Na lei, o Espírito Santo ainda estava com Deus. Então ele não estava sobre nós. Então na lei, o que se tratava era o quê? Alma. A alma eu já expliquei, e para aqueles que não ouviram ainda nenhuma explicação sobre alma, eu vou explicar mais uma vez. Alma, até os cientistas já tiveram certeza disso, né? E a Bíblia, em algumas passagens, ela mostra também. No caso de Abel, né? A alma, ela são sabor. A alma é o nosso sabor, aquilo que nós saboreamos, né, de uma comida. E a alma que diz se está gostosa ou está ruim. A alma é aquilo que pede sede. Se você tem sede, ela pede água. A alma, se você tem fome, ela pede comida. Porque a alma, ela está no sangue. O nosso corpo é o sangue que mantém o nosso corpo. Se faltar o sangue no nosso corpo, por isso que se doa sangue por aí. Se faltar o sangue do nosso corpo, acabou. Então, a alma é sinônimo de também ter ter os sentidos, né? De sabor, de achar bom, de achar ruim. E a alma, ela é sentimentos. É a alma que sente dor. É a alma que sente sono. É a alma. Então, meus amados, a alma que é responsável por todos os sentimentos. Sentimento ruim, sentimento bons. É a alma que sente esses sentimentos. Então, quando nós amamos uma pessoa, nós amamos com a nossa alma. Por isso que a Bíblia fala dessas passagens da alma. Porque até aqui, Mateus, Pedro, ele pregava a lei. Então, Pedro não sabia o que era pregar sobre o Espírito, viver o Espírito Santo. Viveu dentro dele. Né? Porque até aqui, o Espírito Santo não tinha descido ainda. Não morava conosco. O Espírito Santo só passou a morar em nós após a parousia de Jesus, né? No ano 70. Então, só a partir dessa data que o Espírito Santo mora conosco. Ele vive conosco. Então, a alma são isso, são sabores, são sentimentos, são desejos. São sentimentos bons ou ruins. É a alma, é por isso que às vezes por mais uma pessoa seja boa, mas às vezes ela se altera, dependendo da situação. Por exemplo, você está andando num trânsito, se acontece algum acidente ali, a alma se altera e às vezes ela quer brigar. Porque é um sentimento. É um sentimento. E quando nós morremos, essa carne tomba, a alma vai para onde? Se acaba. Porque é sentimentos. A alma, você já pensou, meu amado e minha amada, se todos esses desejos que tem a nossa alma, ela levasse isso para o céu, isso fosse para o céu? Desejo de tudo quanto é bom e de tudo quanto é ruim. Por exemplo, tem pessoas que gostam de buchada, outros não gostam. Então ia virar essa bagunça lá no céu, a mesma coisa que aqui na terra. Da mesma bagunça que nós vemos aqui na terra. Uns gostam de uma coisa, outros não gostam. Uns amam mais, outros amam menos. Um quer matar, outros quer salvar. É essa bagunça que iria para o céu se a alma fosse para o céu. Mas a própria palavra diz que nós somos construídos de três coisas. Alma, corpo e espírito. Dessas três coisas que a Bíblia nos diz que nós temos, qual delas, eu quero que você me ajude aí se você souber. Qual dessas três coisas
que vai para o céu, volta para o céu? O espírito. A alma não volta para o céu, porque são desejos. E o corpo, que é a nossa carne aqui, é o pó da terra que vai voltar para a terra. Então a alma vai voltar para o pó da terra junto com a carne, porque a alma são essas coisas. Morreu, acabou. E o espírito é que sobe para o Pai, a quem nos deu o Espírito. Bem, no versículo 27, aí vem o versículo 27, né? Versículo 27. Porque o Filho, presta atenção, meus amados. Eu podia ter dado o título dessa pregação aqui, Crente Raul Seixas. O título podia ter sido este. Crentes Raul Seixas. Porque quando você comenta uma coisa que Jesus já voltou, ele diz, não, mas eu não vi. Poxa, então você é um crente Raul Seixas. Então você estava viva 2000 anos atrás. Porque está com quase 2000 anos atrás que Jesus voltou. Assim conta a história de Israel. Porque você diz, mas não está na Bíblia. Poxa, você é brasileiro, você sabe quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Está na Bíblia? Não. Mas você crê. Por quê? Porque está registrado. É igual a história de Israel. Aqui, meu amado, ó, de capa a capa, não tem nenhum livro desse aqui que foi escrito após do ano 70. Não tem nenhum deles. De capa a capa. Então, como é que aqui na Bíblia podia ter registrado acontecimentos depois do ano 70? Não tem como. Não tem como. Então, meus amados, são isso. Aí diz, né, o versículo 27. Porque o filho do homem, esse filho do homem tinha um nome. Eu acho que vocês devem lembrar o nome desse filho do homem. Como era que se chamava esse filho do homem? Jesus de Nazaré. Esse era o nome do filho do homem. Jesus de Nazaré. Vamos ler mais um pouco. Porque o filho do homem há de vir. Meu amado, me ajude aí, pelo amor de Deus, porque eu só tenho a primeira série. E eu gostaria que algum teólogo, aparecesse algum teólogo, que comentasse aí. Quem foi que falou que ia vir? Se era o filho do homem, que tinha o codinome de Nazaré. Quem foi que falou que ia voltar? O filho do homem ou o Cristo ressuscitado? Que falou que ia voltar. Aqui está dizendo que o filho do homem. O filho do homem, todos nós sabemos que tinha um nome. Jesus de Nazaré. Esse era o filho do homem. E quem falou que ia voltar? Ele. O filho do homem. E o Cristo ressuscitado? O Cristo ressuscitado não tem nenhuma passagem da Bíblia dizendo que ele iria voltar. Nenhuma passagem da Bíblia. O filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá, preste atenção, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus, o filho do homem foi que falou essas coisas, que ia voltar. E ia cobrar de cada um deles. Ia cobrar de nós ou deles lá em Israel? Do povo de Deus, do povo de Israel. Do povo de Israel. Não era de nós. Ele ia cobrar cada um deles. E vamos ler mais. Versículo 28. Aí vem a bomba, né? Versículo 28. Em verdade vos digo. Poxa, se em verdade ele disse que ia vir e não veio, então o que é que eu fiz da minha vida que me entreguei para esse homem?
chamado Jesus de Nazaré, filho de Deus. Se ele falou que ia vir e não veio, então o que aconteceu na cabeça dele? Entrou como é que chama? Esclerotizado, aquela doença que a pessoa esquece. Eu não, agora nem sei falar o nome direito dessa doença, né? Que falou que faz a gente esquecer de tudo. É um nome assim. Então ele pegou essa doença e esqueceu que falou que ia voltar. Porque até agora não voltou. Mas não para por aí não, vamos ler mais, porque nós temos muita coisa que ler. Né? Em verdade vos digo que alguns, meu amado, com quem que ele estava falando aqui? Com quem que o Filho do Homem, que tinha o nome de Jesus de Nazaré, estava falando? Estava falando comigo? Estava falando com você? Ele estava falando com quem? Com os apóstolos, com os discípulos. Aí vamos ver o raciocínio. Em verdade vos digo que alguns, não era todos, alguns alguns dos que aqui, meu amado, vão me ajudando aí, pelo amor de Deus, dos que aqui. Então, ele estava falando com os discípulos e estava dizendo que alguns dos que estão aqui, dos que estão aqui e dos que estão no Brasil. Eu queria que você me ajudasse. É dos que estão aqui. Ele estava falando dos que estão aqui, junto com ele. Vamos ler mais. Dos que estão aqui se encontraram que de maneira alguma, olha, eles se encontraram lá. Isso foi no monte, eu acho que foi no Monte da Transfiguração que ele falou isso aqui, se não me falha a memória. Dos que estão aqui se encontram, aliás, desculpa, eu falei se encontraram, né? Se encontram. É que a vista não está doida ainda. Então, meu irmão, ele diz que, vamos repetir então o versículo 28. Em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui, lá com eles, aqui, não é aqui no Brasil, era lá com ele, se não me engano, no Monte das Configurações. Estava aqui, ele está falando, estava aqui, né? A palavra dele. Dos que aqui se encontram. Quem era que estava lá mesmo? Os apóstolos, os discípulos que estavam com ele. Ele estava dizendo que alguns dos que estão aqui se encontra, que de maneira nenhuma, de qual maneira? Nenhuma. De maneira nenhuma passarão pela morte, ou seja, de maneira nenhuma eles vão morrer, né? É isso que está escrito, é isso que eu estou entendendo, é isso que você está entendendo? De maneira nenhuma passarão pela morte, ou seja, de maneira nenhuma vão morrer, até que vir o filho de quem? O filho do homem, que tinha um nome. Qual era o nome dele? Jesus de Nazaré. Não era o Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré, vir o filho do homem no seu reino, na atmosfera do céu. Então, se Jesus não veio, cadê esse povo? Cadê esse povo? Que uns deles que falou, Jesus falou que ia vir ele voltar, o primeiro deles foi o apóstolo João. Cadê o apóstolo João, meu amado? Cadê ele? Eu quero fazer uma visita a ele. Cadê o apóstolo João? Esse homem deve estar assim em média de 2000 anos. 2000 anos, o apóstolo João está por aí. 2000 anos, o apóstolo João está vivo. Porque se Jesus não voltou, o Filho do Homem não voltou, o apóstolo João está vivo. Assim como o sacerdote
que também ele falou para o sacerdote, você vai me ver. E qual os mais que ele falou? Os que fecharam ele com a espada nas costelas. Vocês vão me ver eu voltar. E cadê esses homens? Esses homens, se Jesus não voltou, esses homens devem estar com 2000 anos. 2000 anos. Eu gostaria de ver, eu gostaria de conhecer um homem com 2000 anos. Porque com 100 anos, a televisão tem mostrado por aí. Homens, mulher, com 100 anos, 100 e pouquinho. Mas eu gostaria de ver, pelo menos pela televisão, um homem com 2000 anos. Porque se Jesus, o Filho do Homem, não veio, esses homens estão vivos. Porque ele falou em verdade. Ele não falou em mentira. Ele falou em verdade. E se ele não voltou, o que é que eu fiz da minha vida? Se ele não voltou. Você viu ele voltar? Não, mas eu creio. Eu creio como está escrito, não na Bíblia, mas nos registros históricos de Israel. Assim como está escrito nos registros históricos do Brasil, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Então, meus amados, eu queria ver onde estão esses homens. Eu gostaria de ver como seria um homem com 2000 anos de idade. Mas tá bom, eu sei que ninguém vai me apresentar esses homens. Para que eu volte, tire esses vídeos todos do ar e diga, Jesus não voltou ainda. Mas enquanto eles não me mostrarem onde estão esses homens, o apóstolo João, os sacerdotes, os soldados que foram às costelas deles, enquanto ninguém me mostrar onde é que estão esses homens, eu prefiro acreditar nessa palavra. Que esses homens ia ver eles voltar. E Jesus voltou no ano 70. Em Mateus ainda, no capítulo 26, Mateus capítulo 26, no versículo 59, vamos ler, versículo 59, vamos ler do 59 até o 65, meus amados. Porque esses crentes aí são os crentes Raul Seixas. Porque eles negam que Jesus voltou, porque eles não viram. Aí você vê que Raul Seixas estava certo. Quando ele disse na música dele, que tinha nascido, eu nasci há 10.000 anos atrás. Não tem ninguém nesse mundo que eu não saiba demais. É os crentes igual, tá os crentes aí, ó. Por que não viram Jesus voltar? Eles não creram. Eles não creram. Porque eles não nasceram, só se tivesse nascido 2.000 anos atrás. Se eles tivessem nascido há 2.000 anos atrás, eles tinham visto Jesus voltar. Mas não nasceram. Aí em Mateus capítulo 26, versículo 59, nós vamos ler até o 65. Diz assim, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. 60. E então acharam, apesar de se ter apresentado, na palavra nem então, desculpa, que a bicha está bem ruim. e não acharam, é por isso que eu estou pedindo para você acompanhar junto comigo, para você me corrigir. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal
Compareceram duas testemunhas, afirmando, versículo 61, Jesus disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Em 3 dias. A primeira pergunta é, cadê o santuário? Nós sabemos que esse santuário de quem Jesus estava se referindo era o templo em Jerusalém. Cadê o santuário? Não tem mais. Acabou. No ano 70 foi ao chão, foi posto fogo, queimou tudo, não sobrou nada. Os crentes discordam disso aqui, por quê? Diz que não viram. Os crentes Raul Seixas, que nasceram há 2000 anos atrás, não viram. Meus amados, vê a situação que se encontra aqueles que diz que adoram a Jesus, negando os feitos que aconteceu dele. Em 3 dias, e nós sabemos que o templo foi ao chão, no ano 70, e qual é o templo que ele edificou hoje? Nós somos o templo de Deus. É em nós que ele mora. Deus não mora mais no templo de pedra. Ele mora em nós. 62. E levantando-se o sumo sacerdote. Cadê esse sumo sacerdote? Porque foi esse que Jesus falou, ó, tu vai viver também. Tu vai estar vivo quando eu voltar. E cadê ele? O sumo sacerdote e perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Filho, o Cristo, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Nem foi ele que falou, foi o sumo sacerdote que falou. Formou a pergunta e Jesus apenas disse, tu disseste. Jesus não disse assim, eu sou, não. Ele falou, tu disseste. Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro. Jesus, né? Tu disseste, né? Entretanto, eu, Jesus. Não é eu. É eu, Jesus. Declaro que desde agora, 2000 anos atrás, onde aquele povo estava reunido, condenando, procurando algo para condenar Jesus. Ou é agora que nós estamos lendo agora? É lógico, agora, 2000 anos atrás. Aonde ele estava reunido, agora que ele estava reunido, naquela hora. Agora, verás o Cristo ressuscitado. É isso que está escrito? Não, o Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Desde agora verás o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Sobre as nuvens do céu. Quando, vamos ler o 65 para podermos comentar o resto, senão não vamos ficar muito tempo aqui. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, né, era o costume deles, rasgou as suas vestes dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. É só até o 65, né? Então, meu amado, vamos ler um pouco mais correndo aqui. 66. Quem vos parece
Responderam eles: é réu de morte. Então Jesus morreu por qual foi o motivo da morte de Jesus? Os nossos pecados? Não. Foi porque ele falou que era filho de Deus. Por isso que condenaram ele à morte. 67. Então uns cuspiram-lhe no rosto, dos quais os pastores diz que querem fazer igual Jesus, mas não querem levar cuspida no rosto, e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateu? Né? Que ele estava com os olhos vendados, vendaram os olhos dele e começaram a bater nele. Agora diz: quem é que está te batendo? Profetiza, tu não és filho de Deus? Profetiza, diz quem está te batendo. E pá, outro de lá, pá, outro costa de lá, outro rescarga por lá. Isso os crentes não querem fazer isso. Eles querem fazer tudo de Jesus, menos isso. Os milagres, eles querem fazer tudo. Ah, Jesus fez milagre, vamos fazer também. Mas Jesus foi cuspido, Jesus levou porrada, Jesus foi pregado na cruz. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer. Então, meus amados, tem uns crentes Raul Seixas aí, ó, que diz que nasceu há 10 mil anos atrás e não viu Jesus. Porque para eles tivessem visto Jesus, eles tinham que estar vivos naquela época. Eu, da minha parte, eu creio que está escrito. Ele falou que voltava e eu creio. E segundo os acontecimentos, a narrativa da história de Israel conta que ele voltou no ano 70. Como aqui não tem nenhum livro escrito após o ano 70, então ele voltou mesmo no ano 70, assim como está escrito nos livros históricos de Israel. Então, em Mateus ainda, volta um pouco no capítulo 24. Capítulo 24, versículo 27. Vamos ver o que ele diz. Porque assim como o relâmpago, isso era uma parábola, isso era uma parábola que ele estava falando, né? Uma demonstração. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você vê, meu amado, que todas as passagens é o Filho do Homem. É Jesus de Nazaré que ficou de voltar. Para o quê? Para julgar o povo de Israel. Não somos nós. Nós não pertencemos ao povo de Israel. Nós não temos tribo. Que tribo que você é? Se você pertence ao povo de Israel, que eu vi um comentário hoje no Facebook, dizendo que o povo de Israel, não sei o quê. Eu fiquei a pergunta: você é povo de Israel? De que tribo você é? Foi essa pergunta que eu fiz. Então, ele ficou de voltar para quem? Para julgar quem? O povo de Israel, os filhos dos judeus. Foi quem ele vinha julgar. A igreja, ele nunca falou que vinha julgar. Os filhos do homem, 28, vamos ler até nesse 24, vamos ler até o 34. 28, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. A tribulação daqueles dias. 3 anos e meio de guerra que houve lá em Israel. Judeus e romanos. 3 anos e meio. Morreram 3 milhões e mais de 3 milhões de pessoas. Fora os judeus que foram dispersos, alguns deles, né, que conseguiram se dispersar. Fugiram. O sol se escurecerá. Os crentes, os seixas, estão todos esperando o sol se escurecer, ou pelo menos nem nasça. Vai ficar tudo escuro, né?
Os que têm o sexto espera isso. Escurecerá. A lua não dará a sua claridade. Porque nós sabemos que esse sol, essa lua, está se retratando às autoridades da época. Foi o caso de Jacó, e o pai de José e a mãe de José, né? Jacó e sua mãe, que ele retratava de lua e sol. E quem foi? Pai e mãe. E é igualzinho aqui. Isso aqui está se retratando das autoridades daquela época. E eles iam perder o que ia se escurecer? A autoridade deles. Não ia valer mais de nada. E a claridade. As estrelas cairão do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu. Isso aconteceu, meus amados, no ano 70. É só ver os históricos de Israel. No ano 70. Aparecerá no céu o sinal de quem? Do Cristo ressuscitado? Não. Do Filho do Homem. Até porque não era Jesus de Nazaré, do que seria, não, lá está Jesus, não. Era o poder dele. O poder do qual ele falou que vinha julgar com poder. Ele vinha julgar Israel com poder. E veio no ano 70 e julgou. Todos os povos da terra, aí eles querem trazer para o mundo inteiro isso aqui. Mas naquela época, quantos países existiam naquela época? E depois, esses povos da terra, que aqui está no singular, é da terra de Israel, das tribos. Mais para frente, tá escrito que as 12 tribos. Quem era que ia ver ele voltar? O apóstolo João, o sacerdote, os soldados que furaram as costelas deles. E quem mais? As 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. E mais ninguém. Da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, né? O Cristo ressuscitado. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens e do céu com poder e muita glória. Com poder e muita glória. 31, vamos ler até o 34. 31. E ele enviará aos seus anjos com grande cangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. É aqui que a igreja diz que a igreja. Mas aqui não está escrito igreja. Está falando escolhidos. Os seus escolhidos dos 4 ventos de uma e de outra extremidade do céu. No 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está longe. Está o quê? Está próximo. Mas que próximo é esse? Que próximo é esse que já passou, está quase 2000 anos já se passaram? Não, é porque você sabe, né? Para Deus, 1000 anos é um dia. E um dia é 1000 anos. E o próximo, quantos anos que é? E próximo, quantos anos que é? Está próximo o verão, 33. Assim também, quando vires, agora presta atenção, a bomba. Assim também, vós, quando vires todas estas coisas, sabei que está o quê? Está longe, está próximo às portas.
34. Em verdade. É em verdade ou é mentira? Em verdade. Em verdade vos digo que não passará. Ele estava falando com quem aqui mesmo? Com os discípulos. Ele estava falando com os discípulos. Em verdade vos digo que não passará a geração que eles viviam. Não era essa nossa geração hoje. Ele estava falando ele estava conversando com os discípulos. Ele estava falando que não passará no singular. Ele não falou estas ou futuras geração. Ele falou uma só. Uma geração só. Esta geração, sem que tudo aconteça. Tudo ou um pouquinho. Porque os raios sextas da vida por aí, diz que o Apocalipse cumpriu-se um pouquinho. E vai se cumprir um pouco mais agora, e vai se cumprir outros no final. Esses são os raios sextas que falam isso, né? Mas ele falou, falando para os discípulos, olha Pedro, olha João, olha Tiago, não passará essa geração que nós estamos, tá? Que tudo isso aconteça. Não passará. Esta geração, uma geração tem quantos anos? 70. Que ano que ele falou isso aqui? Lá pelo ano 32, ele disse que morreu no ano 33, lá pelo ano 31, 32, ele falou isso aqui. A geração tem 70 anos. Cada tempo se passava, mais certeza aquele povo tinha da volta dele. Porque ele falou uma geração tem 70 anos. Então, anos após anos, ele estava vendo o quê? A coisa mais próxima. Mais próxima. Mais próxima. Porque ele falou em verdade, não foi mentira. Se ele falou em verdade, no ano 70, ele cumpriu. O último ano da geração. Ele cumpriu, voltou, julgou o povo de Israel. E vai julgar mais o quê? Se ele falou, não falou que ia voltar mais outra vez. É só os crentes Raul Seixas que fica nessa aí, ó, eu não vi, ele não voltou porque eu não vi. Bem, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Essa Bíblia tá aí, procurar que as folhas estão grudadas ainda na Bíblia nova. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Tá aqui, ó. Capítulo 2, do 1 ao 4. Irmãos, Paulo pregando ao povo de Tessalonicenses. Irmãos, no que se diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tinha voltado ainda. Paulo escreveu isso aqui, eu achei 50 e alguma coisa. Na outra Bíblia velha estava marcado. Quero marcar nessa também. 50 e pouco, né? Ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses. E ele está dizendo, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, Paulo estava novo ainda nessa época. E Paulo tinha certeza que no máximo até o ano 70 ele ia voltar. Então Paulo achava que ia estar junto com ele, né? E a nossa reunião com ele, nos exortamos, 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra.
Porque muita gente já andava pregando que Jesus já tinha voltado, ou que ele não ia voltar mais. Algum povo, algumas facções já estavam pregando isso, porque ele estava demorando demais. Né? Que ele falou logo. Ele falou em breve. Mas isso já está se passando quase... Ele morreu no ano 33, estava chegando quase 40 anos. 30 e poucos anos já estava passando. E o povo estava tudo desesperado. Dizendo que era mentira. Assim como os crentes dizem hoje. Que é mentira, ele não voltou não. Eu não vi. Quer por palavra, quer por epístola, como procedesse de nós. Como procedesse de nós. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o dia da parousia. O dia que apareceu nas nuvens o poder de Deus. O poder. Jesus de Nazaré, Jesus com seu poder. Apareceu o poder que apareceu nas nuvens. Se você ler essa história, acho que é Fábio José que conta isso aí. É uma história maravilhosa. Tinha chegado o dia do Senhor, ou seja, o dia da parousia. 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Eram esses grupos que andavam dizendo, se apostatando, dizendo que Jesus já tinha vindo, outros diziam que Jesus não ia voltar mais. Então eles tinham se apostatado da fé. Se apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. Quem é esse homem da iniquidade? É o Satanás? Não é? É Tito. É Tito, filho de Vespasiano. Esse homem da iniquidade aqui é o general Tito, filho de Vespasiano. O homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos ler o 4? Vamos. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo. Foi Tito que se levantou contra tudo. Foi Tito que mandou derrubar o templo. Foi Tito que pôs fogo no templo. Seu pai até pediu para ele não colocar fogo no templo, mas ele não respeitou o pai. Colocou fogo. Então Jerusalém toda pegou fogo. Se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se. Foi general Tito, meus amados. Foi general Tito que sentou-se no trono antes de tudo. Ele sentou, antes dele mandar derrubar, dele pôr fogo, ele sentou no trono de Deus. E dizendo que era ele, que era Deus, era ele que mandava. Foi general Tito, chama de Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. O santuário de Deus naquela época era o santuário lá em Jerusalém. Hoje, o santuário de Deus somos nós. Então esse homem do iníquo vai sentar em nós? Só pode ser isso, né? Porque o santuário de Deus não é aquele templo lá no Brás, nessas catedrais. O templo de Deus somos nós hoje. Então ninguém vai sentar em nós. Santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E foi assim que general Tito se ostentou, a ponto de negar até o que o pai falou: não põe fogo no templo. Ele colocou fogo no templo. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Com efeito, tendes
tendes necessidade de perseverança. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como a promessa? Porque Paulo estava falando isto aos hebreus. Porque a promessa eles não tinham alcançado ainda. Eles ainda viviam meia promessa, meia lei. Meia promessa, meia lei. Então Paulo estava instruindo os hebreus a perseverar, ter paciência, que o dia da parousia ia vir. E veio no ano 70. Por isso Paulo estava escrevendo isso aqui. Alcanceis a promessa. 37. Porque ainda dentro, olha só, porque ainda dentro, Paulo escreveu isso aqui lá para o ano 67. No ano 67. E Paulo dizendo isso aqui, porque ainda dentro de pouco tempo. Pouco tempo, Paulo. Já se passou 2000 anos, Paulo. Você descrevendo aqui que ainda dentro de pouco tempo. Você está igual ao Raul Seixas, Paulo. Mas não é que Paulo está igual ao Raul Seixas. É que Paulo escreveu isso aqui lá pelo voto do ano 68 e até ia acontecer. Ele tinha certeza que ia acontecer no máximo até o ano 70. A hora, o dia, o mês, Paulo não sabia. Mas ele tinha certeza que até o ano 70 iria acontecer. Por quê? Porque ele falou que voltaria naquela geração. Virá e não tardará. 2000 anos se passou. E a igreja está dizendo que Cristo, Jesus não voltou. Cristo nunca falou que ia voltar. O Filho do Homem não voltou. E estão aí esperando. Em 1 de Timóteo, as coisas estão tudo pegando. A Bíblia nova, as coisas pegam. 1 Timóteo aqui. 1 Timóteo capítulo 2. Versículo... Não é 1 Timóteo, desculpa aí, gente, é 2 Tessalonicenses. 2 aos Tessalonicenses. Aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo do 1 ao 4. Não, desculpa aí, é 1 Timóteo mesmo. É que eu escrevi na frente. 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo... E o 8 também já está meio ruim. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Versículo 14. Escrevo-te, você vê que se Paulo, se Jesus não voltou, porque era pouco tempo, Paulo falou que ele em breve voltava, então Paulo também não voltou aqui, ó. Paulo está chegando por aí, nessas igrejas dos crentes por aí, na igreja do Israel Seixas, por aí, ó. Escrevo-te destas coisas, esperando e ver-te em breve. Então, se em breve de Paulo, que disse que o Filho do Homem ia voltar, Jesus ia voltar. Se não era breve, passou 2000 anos e ele não voltou, isso aqui. E esse em breve aqui. Né? Escrevo-te essas coisas esperando
Vê-te em breve. E vê-te em breve. 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que nessa época era o templo. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos ler o 16? Não. Agora vamos ler João, livro de João. Livro de João, capítulo 1. Livro de João, capítulo 1, versículo 11, um versículo só. Livro de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era o seu, né, Jesus de Nazaré, não é o Cristo ressuscitado. Veio para o que era o seu e os seus não receberam. Não receberam. E é só assim isso mesmo. Veio para o que era o seu e os seus não receberam. Então, quem era que veio para os seus, para os judeus? Jesus não veio para a igreja de hoje. Jesus não veio para os gentios que somos nós. Jesus veio para quem? O que é que está escrito aqui? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele veio para nós ou veio para os judeus? Veio para os judeus. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, o Messias, veio para os judeus. E eles não receberam. Então, meus amados, são coisas que nós vemos aqui a olho nu. Palavras da verdade, palavras essas que não ensinam o povo dentro dessas chamadas igrejas. Aí deixa as igrejas perdidas. Tem gente aí que fala cada bobagem nessas redes sociais, que só Deus na causa. Mateus ainda, volta mais um pouco em Mateus, mas olha, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, né? Eis que uma mulher cananeia que virá daquelas regiões, a região de Sidom, né? Aquela época lá, daquelas regiões, chamava Senhor, filho de Davi, tem compaixão. E as igrejas continuam chamando filho de Davi até hoje. Tudo por conta disso aqui, dessa mulher cananeia. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está morrendo. Morrendo mesmo, sabe? Está horrivelmente. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Endemoniada. Isso é um espírito. Mateus pregava a lei. Na lei existia o demônio. Na lei que o demônio, na verdade o demônio da lei era a própria lei. Tirando depois da lei era a carne. Endemoniada. 23, vamos ler o 23. Nós estamos lendo Mateus, né?
até o 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus ficou calado. A mulher foi lá pedir socorro a ele, ele ficou calado. E seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Essa mulher vem nos importunando, Jesus, despede ela. 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado. Presta atenção. Você que acha que Jesus veio para você. Nós pegamos uma carona. Ele não veio para nós, pegamos uma carona. Enviado, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quem? De Israel. Se você é de Israel, de que tribo que você é? Porque nem tribo, nem em Israel existe mais tribo. E o povo trazendo isso para o dia de hoje e abraçando isso que Pedro pregava, abraçando essas palavras de Jesus de Nazaré, que veio para os judeus, não veio para nós gentios, veio para os judeus, a casa de Israel. Vamos ler o 25? Vamos ler não, só até o 24, né? Então está claro ou não está que Jesus não veio para nós, ele veio para o povo de Israel, para a casa de Israel, e nós pegamos uma carona. Hebreus, já está com uma hora e pouquinho, já o vídeo para, não tinha várias passagens. Ô gente, se o vídeo cortar, vocês me perdoem e me siga no Facebook, domingo, 8 horas da manhã, que lá eu vivo, não tem como o vídeo cortar. Aqui tem, daqui a pouco o vídeo vai cortar, porque eles só aguentam uma hora e pouquinho. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Ainda mais essas folhas agarradas uma na outra. Capítulo 1, versículo 1 ao 3. Havendo Deus outra hora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Deus falava, usava os profetas para falar com o povo. 2. Nestes últimos tempos, Paulo pregando os hebreus, há 2000 anos atrás, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, nos falou por Jesus. Então, esse negócio de profeta, isso não existe, é engano. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, que é o Evangelho. Do seu poder. Depois de ter feito a purificação, fez ou não fez? Depois, só depois que ele fez. A purificação dos pecados. Se ele purificou o pecado, que pecado tem eu? Vou até acelerar, porque parece que dá tempo nós ler tudo. Que pecado tem eu? Assentou-se à direita da majestade. Essa direita aqui é no seu trono de poder. Trono de poder. Da majestade, do original grego. Da majestade nas alturas. Só até o 3 nós vamos ver, né?
tem mais 3 passagens, vai dar tempo mesmo. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, meus amados, porque nós já tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 passagens. E o vídeo vai encerrar neste instante, porque esse vídeo só vai aguentar. Vamos ler mais uma, mas vai encerrar o vídeo. Só abrir em 2 de Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 15, que diz exatamente isso. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Ele não morreu por mim nem por você. Jesus não morreu pelos gentios, ele morreu pelos judeus. E mais uma vez eu digo, nós pegamos uma carona. Ele morreu e ressuscitou. É só o 15, né? Só o 15. 2 de Coríntios ainda, no capítulo 3, versículo 17, que diz também assim, ora, o Senhor é o Espírito. Aqui não está dizendo o Senhor é Jesus de Nazaré. O Senhor é o Espírito. Jesus de Nazaré não era Espírito, era carne. O Senhor era o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em 1 de Coríntios ainda, 1 de Coríntios, no capítulo 6, versículo 17 também, que diz também a mesma coisa assim, com ela, não, aqui, versículo 17, né? Versículo 17, tá aqui. Mas aquele que se une ao Senhor, e quem era o Senhor que nós acabamos de ler? O Espírito, não é a Jesus de Nazaré, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então nós somos seres espirituais com experiência em carne. Nós não somos carne com experiência em espírito. Em Mateus, pelo menos uns 15 minutos falei isso aqui. Mateus, capítulo 16. Essa parte nós já lemos, então nós vamos pular ela. Nós lemos lá em cima. Mateus 16, foi isso mesmo. 1 de Coríntios, então se nós pular essa aqui que nós já lemos, quem sabe ter o vídeo aguenta fechar. 1 de Coríntios, capítulo 15, do versículo 22 ao 26. Porque assim como em Adão todos morreram, assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, da velha aliança, da velha lei que está falando de Adão, das águas todos morreram, e para cá todo dia ser vivificado. Mas ele está falando aqui do pecado de Adão. Do pecado de Adão. Todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo primeiro, né? Foi ele. Cristo primeiro, as primícias. Depois, os que são de Cristo. Os que são de Cristo, não é todos. A palavra está deixando bem claro que não é todos. Os que são de Cristo, na sua vinda. Na sua vinda. Por que ele está se referindo a Cristo na sua vinda? Porque ele não tinha vindo ainda. Ele não tinha vindo ainda. 24. E então virá
o fim. Então virá o fim. É por isso que as igrejas ficam esperando o fim aí. Diz que Jesus não voltou porque o mundo não acabou. Mas onde é que está escrito que o mundo ia acabar? Então virá o fim. Quando ele entregar o fim, né? Quando chegasse o dia da parousia, que ele julgasse o povo de Israel e entregasse o reino ao Deus Pai, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, que era os governos da época, morreram tudo, bem como toda a potestade, você me perdoe que eu podia explicar mais aqui, mas o vídeo está fechando já ele fecha. Potestade e poder. 25. Porque convém que ele reine até. Tá vendo? Convém que ele reine até. Tem o até aqui, ó. Convém que ele reine até, que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 26. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Não é a morte da carne, é a morte adiana, do qual quando se morria, ficava preso, o espírito ficava preso na cova. Então Jesus, na sua morte, venceu essa morte. Ele libertou dessa morte, da prisão na cova. Então hoje, quem morre hoje, ninguém fica preso na cova, sobe direto ao Pai Criador. 27, vamos ler o 26. Não, era só o 26. E para nós encerrar, acho que vai dar, né? Para nós encerrar, hoje é Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 17. Oh, glória. Vai dar para nós encerrar. O vídeo não vai ser cortado. Versículo 17. Se pela ofensa de esse aqui quem é? Adão. Se pela ofensa de e por meio de quem foi esse meio de Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Muito mais do que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em quem? Os que ele disse vão reinar quando morrerem. Aqui está dizendo o quê? Reinarão em vida. Então, o cristão ele tem que reinar em vida, não é após a morte. Reinarão em vida, por meio de Por meio de agora, quem é esse Cristo. Por meio de Cristo. De um só. A saber, Jesus Cristo. Então, meu amado, está essa palavra bonita, fiel e verdadeira, da qual eu compartilhei com você nessa noite. Se você é um cristão, você vai compartilhar também essa palavra com alguns das suas redes sociais, para que também eles venham conhecer esta palavra da verdade, essa palavra que edifica, que nos fortalece, que nos dá vida e que nos mostra quem somos nós e quem é o nosso Deus. Eu aceito essa palavra. Se você aceita, que eu sou um cristão fiel e verdadeiro e que crê na palavra de Deus. Você não é um cristão Raul Seixas, você é um cristão verdadeiro. Amém? Paz e graça até quinta-feira.